Graça e paz para todos. Sou o pastor Cristiano, sirvo ao Senhor juntamente com a minha esposa, a pastora Maria Helena, na Igreja do Evangelho Pleno Ministério Mundial. Quero agradecer a Deus pela oportunidade concebida. Somos pastores aqui em Matriz, no Camaragibe, no Conjunto Ernesto Nunes Maranhão, debaixo da autoridade espiritual da nossa liderança, apóstolo Eli Graça, e louvamos a Deus por isso. Quero também agradecer a diaconisa Edma, o presbítero Flaviano, que são os coordenadores da escola bíblica. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estudar um pouco acerca da palavra de Deus, que é pão para o faminto, é água para aquele que tem sede. E hoje iremos falar debaixo de um tema, eu quero vos falar neste dia, tema este que tem as 4 bênçãos do humilde. Amém? Antes do que tudo, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, eu quero louvar o Teu nome, eu quero Te agradecer por este momento este, que eu me coloco, Senhor, em Tua presença, na certeza de que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para com as nossas vidas, seja para nos abençoar, nos edificar e fazer o novo de Deus acontecer. Que neste dia o Senhor possa, Senhor, estar nos instruindo através da luz da Tua palavra. Sendo assim, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. As 4 bênçãos do humilde. Abramos as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, e o versículo 6. Que nos diz assim a palavra de Deus: antes Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Observe que Tiago, ele agora tem a responsabilidade de estar instruindo o povo de Deus. Então Tiago agora expressa aquilo que de Deus ele é instruído, aquilo que de Deus ele recebe, que o nosso Deus, antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, olha que Deus, ele resiste à soberba. Mas para aquele que é humilde, ele dá graça. Na medida que ele dá graça, o sentimento de Deus em olhar para a terra e ver alguém que é imitador de Cristo, que é humilde, o sentimento que Deus tem é em abençoar a vida do mesmo. E por que Tiago está expressando que Deus, ele dá graça ao humilde, mas o soberbo, ele abate? Quem não lembra de Nabucodonosor? Pela sua soberba, Deus colocou ele entre os animais. Deus assim o abateu. Quando a gente pensamos, ou imaginar pelo menos, que somos alguma coisa, Deus, ele nos abate. Somos barro. O oleiro, ele tem poder sobre o barro. E se estamos na posição de reconhecer que somos pequenos, mas grande é Deus, estamos sendo edificados quando tivermos esse sentimento, essa perspectiva e essa ação em nosso coração, na atitude de entender que precisamos ser pessoas humildes. Porque o soberbo Deus abate, o soberbo Deus enoja,
Jamais esquecer-me-ei da igreja de Laodiceia, quando Jesus olhou para ela e disse: quem dera se tu fosse quente ou fria, mas tu é morna, vomitar-te-ei de minha boca. Por quê, pastor? Jesus teve que chamar Laodiceia de pobre, miserável, nu e cega, porque era uma igreja arrogante, soberba, prepotente, porque tinha uma estabilidade financeira, porque tinha uma requisição financeira, uma vida financeira abundante em todos os âmbitos. Então era rica para com aquilo que era material e pobre espiritualmente, pobre para com Deus. E Jesus está batendo do lado de fora para entrar dentro daquela igreja. E Laodiceia está com o coração fechado, porque as coisas materiais asfixiou a Laodiceia a viver na dependência da terra e não na dependência do céu. Por isso que Jesus olha para ela e diz que ela é pobre, ela é miserável, e ela é cega, e ela é nua. Por isso que ele vai expressar que ele tem colírio para a sua cegueira, e tem vestes para a sua nudez. Então observe que Jesus ele é aquele que conhece o oculto, o profundo e o escondido. Ou seja, não adianta maquiar, porque do coração procede a saída da vida. Então em Laodiceia a soberba tinha pairado. Nabucodonosor se ensoberbece tanto que ele quer ser adorado e idolatrado dentro da Babilônia. Mas o céu acha por bem abatê-lo e mostrar a Nabucodonosor que quem pode e quem é Jesus de Nazaré. Então ele é tão humilde que de uma manjedoura ele sai. Então, por isso que Tiago vai expressar: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu amado, minha amada, não queira ser rejeitado por Deus, por carregar em si, se enlosar alguma fagulha de soberba. Oremos para que o Senhor possa nos libertar desse mal e passemos a ser pessoas humildes, porque isso agrada a Deus. Segundo tópico. O primeiro tópico é: o humilde receberá graça. Então Tiago fala claramente que Deus dá graça ao humilde. Segundo tópico: o humilde será exaltado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, por gentileza. Lucas capítulo 14 e o versículo de número 11. Vamos fazer menção da palavra de Deus. 14, 11 de Lucas. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 14 e o versículo de número 11. Que o segundo tópico fala a respeito: o humilde será exaltado. Vamos lá. 14 e 11 de Lucas, que nos diz assim: pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos, eu já vi muitas pessoas se expressar dessa forma, uma forma errônea, uma forma de alguém que não busca verdadeiramente o conhecimento à luz da palavra de Deus. Alguém que já se expressou, eu já vi, já presenciei, já ouvi até pregadores falar isso. Aquele que é humilhado será exaltado. Isso é heresia. Isso está ferindo o texto sagrado. O evangelista Lucas faz a narrativa daquilo que Jesus fala, e o Salvador nos instrui que Deus exalta dentro de um princípio. Princípio esse é que quando a gente reconhece que não somos nada e precisamos se humilhar diante de quem é, porque a Bíblia diz que o servo que sabe qual é a vontade do seu Senhor e não faz, comete pecado.
Então eu, como servo, como discípulo de Cristo, sei qual é a minha posição diante dele, que é meu Senhor. Então eu tenho que estar dentro do princípio estabelecido, dentro do centro da vontade e do querer do Senhor. Então olha o que está escrito: pois qualquer que é a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quando eu passo a me humilhar diante da pessoa bendita do Senhor, Deus, ele acha por bem me exaltar. Não é eu ser humilhado para ser exaltado, é eu se humilhar e reconhecer o senhorio de Cristo. É por isso que quando Salomão termina a consagração do templo, que o fogo desce, Deus traz uma palavra revelada para os dias de Salomão. E ele expressa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então meus olhos estarão fixos e meu ouvido atento ou aberto para a oração que for feita neste lugar. Ou seja, quando eu passo a me humilhar, Deus passa a me exaltar, quando eu me humilho a Deus. Por isso que o segundo tópico é esse: o humilde será exaltado. Amém? Então guarda essa palavra. Aquele que se humilha, Deus exalta. Por isso que Jesus expressou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua própria cruz e siga-me. Então se humilhe para com o Senhor. Nabucodonosor se ensoberbeceu, Deus abateu. Senaqueribe se ensoberbeceu, Deus abateu. Então a soberba, provérbio vai expressar que ela procede à queda. Então o humilde que a Deus ele se humilha, Deus exalta. Amém? Terceiro tópico: o humilde é semelhante a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 29. Louvado seja Deus. Mateus 11, 29, que nos diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra de Deus está nos instruindo a aprender com Cristo, porque ele é humilde, ele é manso de coração. Queridos, quando aprendemos com Cristo, entendemos a palavra do apóstolo Paulo como líder da igreja, como fundador de igrejas, como um dos maiores apóstolos em seus dias, e deixou um legado, deixou uma história. O apóstolo Paulo vai instruir e ele vai expressar: serdes imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Enquanto alguém que é líder, ele tem o caráter de Cristo, ele tem a atitude de Cristo, ele tem o comportamento de Cristo, o rebanho vai se espelhar nele. Eu não estou falando de Mulher Maravilha, nem de Superman, não. Eu sei que o ser humano ele é sujeito a defeitos e a falhas e a erros. Mas quando priorizamos a lutar e a tomar o reino dos céus, porque ele é tomado à força, e a ser imagem e semelhança do nosso Criador, assim como Paulo expressou para aquele que era liderado de Paulo. Paulo disse: ser imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Jesus vai expressar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando passamos a ter a humildade de Cristo e ser imitador dele, a nossa alma vai ter gozo, vai ter descanso, vai ter paz. Então o segredo da bênção, o humilde é semelhante a Jesus. Então quando se comportarmos como Jesus se comportou, a bênção do Senhor se manifestará. Porque alguém quer nos medir pelo estado que estamos passando momentaneamente. Não. Deus, ele é quem sonda o coração e ele conhece a profundidade do nosso caráter moral, do nosso caráter espiritual. Ainda que os homens julguem, apontem, mas se você tem um coração voltado para Deus,
ter uma vida humilde como a de Cristo e a semelhança dele no caráter, queridos, Deus vai te dar graça e vai te abençoar. Precisamos entender uma coisa. Tem muita gente que está sendo aprovado pelos homens, aplaudido pelos homens, mas é reprovado por Deus. Cuidado. A soberba, ela procede da queda. Pessoas que olham para você e lhe dão aplausos, ou que até lhe dá elogios, e não é verdadeiro em Cristo, para lhe dizer que a verdade não está sobre a sua vida, para lhe mostrar a verdadeira humildade de Cristo. E às vezes você guarda isso no coração, porque do coração procede as saídas da vida. Aí é onde vem a queda. Vigia. Amém? Então, o humilde, Deus vai dar graça, mas o soberbo ele vai abater. Precisamos entender uma coisa. A soberba, ela procede à queda. Amém? O segredo da bênção de Deus está na humildade. Amém? Porque no reino físico dos homens, as pessoas são compostas de ser por aquilo que ela tem. Se ela tem uma estrutura financeira bem sucedida, ela tem lugar de honra. Se ela é uma pessoa que está em meio à sociedade, ela é vista por aquilo que ela tem. Mas o humilde não. O humilde é reconhecido por Deus, porque a humildade está sobre ele. Vou lhe dar um exemplo. Precisamos nascer de novo. Quando Zaqueu ele fica com o coração alegre em querer conhecer quem é Jesus, tinha várias figueiras ao seu redor, diz a história, mas a única que ele se expõe em subir, querer conhecer quem é o Salvador, é a figueira brava. E a Bíblia diz que Jesus ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Ou seja, na proporção que Zaqueu desce, o Salvador recebe-o com alegria, porque Zaqueu era um homem rico, era chefe de tributo. Então, na proporção que ele era chefe de tributo, ele era rico monetariamente. Mas todos criticaram a atitude humilde de Jesus, porque Jesus não olhou para a classe social de Zaqueu, nem por aquilo que ele tinha, de ser uma pessoa abastada financeiramente, de ter uma vida de abundância, não. Quando Jesus entra, irmão, a humildade também entra. Quando Jesus entra, a humildade muda o coração, o caráter é transformado. Quando todos criticam a atitude de Zaqueu por ser uma pessoa bem requisitada financeiramente, mas rico para com os homens, reconhecido para com os homens no reino dos homens, mas era reprovado por Deus, e ele agora acha por bem conhecer quem é o Salvador, o Filho de Deus. E na medida que ele se encontra com Cristo, ele é uma figueira e Cristo embaixo. Cristo olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. E na medida que Zaqueu desce e tem um encontro com ele, os críticos que aplaudiam Zaqueu, os críticos que conheciam o âmbito social de Zaqueu, a vida abastada financeiramente que ele tinha, que conhecia a história dele, agora critica Jesus, porque Jesus agora resolve entrar na casa de um publicano, de um pecador. Mas Zaqueu agora olha para Jesus. Quando ele vê a crítica, quando ele vê o âmbito de atitude das pessoas que está em volta ao seu redor, Zaqueu olha para o Salvador e diz: Senhor, se eu estou aqui, ou roubei algo de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E eu pego metade dos meus bens e faço uma doação aos pobres. Ou seja, quando Jesus entra, a humildade entra, a soberba sai. Você está entendendo? Zaqueu agora tem um encontro com Cristo. E ele agora começa a fazer uma obra social. Porque quem é lavado e remido pelo sangue de Cristo, tem compaixão do pobre, tem compaixão do necessitado, cuida do órfão, cuida da viúva. Você está entendendo? Então isso é a verdadeira religião para aqueles que é
religioso, mas não exerce a religião imaculada, que é cuidar do órfão, do pobre, do necessitado e da viúva. Então precisamos colocar a religiosidade de lado e viver o verdadeiro evangelho, viver a humildade, o centro da vontade de Deus. Então esse é o segredo do abençoado, esse é o segredo da bênção. Então a bênção de Deus é essa: o humilde é semelhante a Jesus. Então precisamos guardar isso no nosso coração, porque a humildade, ela nos faz crescer espiritualmente, e quando crescemos espiritualmente, a bênção de Deus está sobre nossas vidas. Amém? Quarto princípio: o humilde é sábio. Abra sua Bíblia em Provérbios. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 11, e o versículo de número 2, que nos diz assim: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Quando Deus ele chama Salomão, Salomão ouve da boca de Deus: Salomão, me pede o que tu queres. Salomão poderia pedir ouro e prata, mas ele não pediu. Ele pediu sabedoria para instruir, para liderar o povo de Deus, que foi lhe dado uma confiabilidade. Então observe que Salomão busca de Deus sabedoria. Então, na medida que eu busco sabedoria, isso é um ato de uma verdadeira humildade. Porque Salomão entendeu que servir a Deus não é por aquilo que ele tem a nos proporcionar, é por aquilo que ele é Deus. Então, no centro da humildade tão racional de Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Ele não pede casa, ele não pede carro, ele não pede riquezas terrenas, ele pede sabedoria. E por ele ter esse ato de atitude de a Deus pedir sabedoria, Deus lhe dá uma prosperidade de tamanha riqueza para a glória de Deus. Você está entendendo? E quando o próprio Salomão expressa, no capítulo 11 do versículo 2, ele vai dizer: vindo a soberba, virá também a afronta. Observe que Senaqueribe estava tão soberbo que ele guardou para si uma afronta, porque ele afrontou o próprio Deus. Observe que pessoas que, quando está assim soberbecendo por cargo, por posições, por status na terra, ou por ser promovido, ou por ser colocado em lugar de honra, parece que ele amarrou um rei na barriga, parece que o dono da verdade é ele, ou o dono do mundo é ele. Humilha todo mundo, pisa todo mundo, mas eu vou te dar um recado de Deus: arranca a soberba do teu coração, porque Deus, ele mandou o seu filho à terra, porque o próprio Cristo se destituiu da sua glória para servir, e ele foi humilde no propósito. Então Cristo, ele veio para a terra, se destituiu da sua glória, nasceu dentro de uma manjedoura. Ele ensinou o que é a verdadeira humildade. Então, meu amigo, minha amiga, em Cristo Jesus, não deixe a soberba fazer parte da tua vida. Seja humilde, porque essa soberba vai proceder à queda. Amã foi levantado pelo rei, mas Amã não respeitou Esther, Amã não respeitou Mardoqueu, Amã saiu pisando todo mundo. Mas chegou a hora que Deus resolveu abater o soberbo do Amã. Vou te dizer uma coisa na direção de Deus: é chegado o tempo que Deus vai abater do leste ao sul, do oeste e do sudeste desse Brasil, do Apoica ao Chuí, soberbos que perderam a humildade, se soberbeceram por querer usurpar a glória de Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus vai bater muito soberbo nessa terra, e é chegado o tempo. E Deus vai levantar uma geração de humildes, de anônimos,
que ninguém dá nada por ele, mas ele é humilde e Deus conhece o coração dele, conhece o coração dela e vai levantar ele nesse tempo do fim que já estamos. Assim diz o Senhor. As 4 bênçãos do humilde é a humildade. Toma posse dessa palavra. É por isso que o sábio Salomão vai expressar: vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Amém? Eu irei orar a Deus para que Deus conceda a mim mais humildade, a você mais humildade, e nos conceda a sabedoria que do alto vem, que é a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria pacifica, a verdadeira sabedoria ama genuinamente, a verdadeira sabedoria perdoa, a verdadeira sabedoria tem compaixão daquele que necessita, daquele que é necessitado. A verdadeira sabedoria, quem tem uma túnica ou tem 2, dá uma àquele que não tem. A verdadeira sabedoria dá água a quem tem sede, dá comida a quem tem fome. A verdadeira sabedoria dá roupa àquele que não tem o que vestir, porque a verdadeira sabedoria vem dos céus, vem do alto. Então as 4 bênçãos do humilde, esse é o segredo, é ser humilde, é ser imitador de Cristo. Amém? Eu vou orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela ministração da Tua santa e gloriosa palavra. Palavra é esta que é boa, que é perfeita e agradável. Nos ensina a ter o coração de Cristo e ser imitador do mesmo, humilde e manso de coração como Ele é. Nos abençoe também, nos conceda a sabedoria que do alto vem, e que a Tua graça, assim o Senhor possa nos conceder. Haja vista, Senhor, que o Teu Filho, o apóstolo Tiago, ele expressa de uma forma tão eficaz, no capítulo de número 4, versículo 6, antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senhor, aquele que é humilde, que é imitador de Cristo, continua dando graça a ele e faz ele superabundar em todo o propósito da Tua parte. Sendo assim, Senhor, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar. Eu libero uma palavra profética, Senhor, sobre todos quantos ouvirem esse áudio, esse vídeo em aula. Dê sabedoria e dê graça a ele, porque o Senhor dá graça e o Senhor dá sabedoria. Agora também ministro que ao soberbo o Senhor abata, porque é a sua palavra que nos diz que o Senhor resiste quem é soberbo. Então, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dos humildes graça no nome de Jesus, e ministro sabedoria, que cada pessoa que ouvir, meu Pai, esse vídeo em aula, ou essa aula em vídeo, seja impactado e abençoado para a glória de Deus. É o que eu te peço, é no nome de Jesus, para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.